Segunda Reis 22, versículos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante ao Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda no capítulo 23, versículos 24 e 25. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Ainda lá em 2 Crônicas 35. Então, essas leituras têm sido repetidas enquanto estamos estudando o reinado de Josias. Nós repetimos estas coisas propositadamente mesmo, porque nós vemos quem era este rei, como ele desde moço começou a buscar ao Senhor, e que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, ele andou nos caminhos de Davi. Ele guardou a palavra do Senhor e ele de todo o coração buscou ao Senhor. E o versículo 20, hoje nós vamos ver então a morte de Josias. Versículo 20 a 27, de 2 Crônicas 35. Depois de tudo isto o que, irmãos? Toda esta vida piedosa de serviço, de amor, de devoção ao Senhor. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás. Antes, se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. E então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas no livro de Lamentações. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor nos tem falado por meio do reinado de Josias. Quantos encorajamentos, quantas exortações. Pedimos ao Senhor que continue a falar conosco esta noite. Que a tua palavra venha com poder sobre os nossos corações. Que o teu povo que aqui se encontra esteja sedento, faminto pela tua palavra. Guarda este ambiente, Senhor, de toda distração, de tudo aquilo que
vai tirar o nosso coração da tua palavra. Guarda-nos, Senhor. Ajuda-me a transmitir com clareza, revestido da tua unção, a tua palavra, Senhor. Porque sem ti nós nada podemos. Ó, vem, Santo Espírito de Deus, e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quão maravilhoso tem sido estudar a vida deste rei Josias. Em um tempo tão difícil como nós temos visto que se passava em Jerusalém, quantos abandonos do Senhor. O Senhor encontrou um homem que o amasse, que o buscasse. Isso tem sido um encorajamento tão grande para nós, porque nós vivemos exatamente em tempos como este. O Senhor não é amado, irmãos. A palavra do Senhor não é honrada. Ele tem poucos que estejam entendendo seu coração, sua vontade, seu desejo. Poucos para verdadeiramente orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muitos de nós apenas têm vivido uma vida cristã tão superficial, de apenas participar das reuniões, e às vezes ainda com dificuldade, que nós nem temos entendido o que é ter o coração de Josias, o que é se importar com as coisas que ele se importou. Tantas coisas maravilhosas nós vimos este rei que desde muito cedo começou a buscar ao Senhor. Com 16 anos já estava buscando ao Senhor, dedicando toda a sua juventude ao Senhor. E então, o vemos por essa busca ao Senhor, ele está ocupado com retirar de Jerusalém tudo aquilo que ofendia ao Senhor. Tirando toda a idolatria. Isso não é só história para nós. É algo no qual nós devemos olhar e falar, faz conosco, Senhor. Porque se nós estivermos buscando verdadeiramente ao Senhor, então nós também vamos querer tirar das nossas vidas aquilo que ofende ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que está inadequado para os servos de Deus. E há tantas coisas em nossa vida, irmãos, que seja honesto consigo mesmo. Se você andasse frequentemente tendo o senso da presença do Senhor, se você andasse o tempo todo no seu lar, como se o Senhor fosse um ocupante do seu lar, ele é, tá, irmãos? Mas como se você visse a presença dele. Se o Senhor jantasse à sua mesa todas as noites, fisicamente, se o Senhor estivesse assentado no seu sofá, você assistiria as mesmas coisas, você falaria as mesmas coisas. Foi porque Josias começou a buscar ao Senhor e se aproximar do Senhor, que ele começou a ver que as coisas ao redor dele não estavam de acordo, irmãos. E é assim que acontece na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Começa a buscar ao Senhor e vai tirando aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Então ele se preocupou com a casa de Deus, ele começou a restaurar a casa de Deus, que é aquilo que é o desenrolar natural da vida de um homem de Deus. Busca o Senhor, retira aquilo que desagrada ao Senhor, passa a se preocupar com o que o Senhor se preocupa, e o que o Senhor se preocupa é com a sua casa. E esta casa somos nós, então nós não estamos falando de nos preocupar com o salão de reuniões, mas estamos falando de nos preocupar uns com os outros. Estamos falando de orar uns pelos outros, estamos falando de encorajar uns aos outros, estamos falando de animar uns aos outros, estamos falando do irmão que não vem reunir e a gente chorar no nosso quarto, porque ele não está reunindo, porque ele está frio na fé, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, se preocupar com estas coisas. Isto é reparar, restaurar a casa de Deus que somos nós. É isso que Josias fez literalmente em seu tempo, porque era um templo físico, mas agora nós somos a casa espiritual do Senhor, nós somos as pedras vivas. Então nós devemos nos preocupar uns com os outros. E Josias era um homem que não só
se santificava, como encorajava os demais. Ele era um exemplo e um modelo positivo. Ele era um exemplo. Vimos no domingo passado como, por exemplo, para a celebração da ceia do Senhor, Josias retirou de sua fazenda particular os animais para que o povo pudesse sacrificar. Isso vinha direto da fazenda pessoal, particular dele. O povo não tinha como sacrificar ao Senhor, mas Josias não estava interessado tanto nas suas posses, no que ele possuía e se ele teria algum prejuízo com isso. Josias estava interessado em que o Senhor seja honrado, em que o Senhor fosse glorificado. Então ele abriu mão de seus recursos pessoais para servir ao Senhor. Isto é ou não é um homem que ama o Senhor, irmãos? Que abre mão daquilo que é seu para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja adorado. Falar nestes termos, abrir mão do que é seu, é até estranho, porque o que nós possuímos que seja nosso verdadeiramente? O que é que nós temos que não tenhamos recebido do Senhor? Então, a nossa retenção para o Senhor, a nossa falta de entrega e de amor ao Senhor mostra o quão mesquinhos nós ainda somos e o quanto nós nos agarramos às coisas deste mundo e não estamos olhando para o porvir, que é a nossa verdadeira porção. E quanto o Senhor precisa conquistar os nossos corações, para nós entendermos que nós não somos deste mundo e que tudo que vem às nossas mãos é para o Senhor, para os seus interesses, para a sua glória, para a sua honra. Alguns aqui talvez ouçam estas coisas e digam, já estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Acho que o Senhor não está cansado de falar as mesmas coisas. Se Ele ainda não conquistou o nosso coração nas mesmas coisas que Ele tem falado, Ele não está cansado de falar. Mas hoje, nós queremos extrair lições da morte de Josias. Porque o fato dele ter cometido uma falha e um erro e ser um triste momento aqui da vida de Josias, veja, o versículo 22, a parte final diz, não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus. Então você vê Josias não dar ouvidos a palavras que vinham do Senhor. Isso não muda em uma vírgula o fato da palavra de Deus ainda dizer, não houve rei como ele. Isso não muda o fato da palavra de Deus dizer, ele nunca se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E eu quero extrair 3 lições da morte de Josias aqui, que são lições muito práticas para nós, irmão. Porque este rei, que não houve o semelhante a ele, nem antes nem depois, que nunca se desviou nem para a direita nem para a esquerda, que a palavra de Deus tece elogios, ainda assim, a palavra de Deus não esconde uma falha que ele cometeu. Não esconde uma falha. Esta Bíblia, irmãos, que nós amamos, de Gênesis a Apocalipse, vai mostrar os servos de Deus falhando vez após vez, até os melhores deles. Nós temos na nossa Sagrada Escritura aqui, reconhecido como pai da fé, Abraão. Ele é o pai da fé. Mas você vai ver Abraão descer ao Egito, você vai ver Abraão mentir acerca de sua mulher Sara, você vai ver Abraão cometer erros e pecados. Para ser imitados por nós? Claro que não. Mas para ver, irmãos, que não há perfeição nesta terra, a não ser em um, nosso amado Senhor. Perfeito para sempre. Nunca cometeu um erro sequer. Incomparável. É de um sumo sacerdote como este que nós precisamos. Feito mais alto que os céus. Santo, separado dos pecadores. Então, a divisão da minha mensagem, as 3 lições que quero extrair aqui, é que, em primeiro lugar, não há perfeição na terra. Em segundo lugar, não devemos nos gloriar nos homens. E em terceiro lugar, será que a nossa morte será um lamento para os piedosos? Porque nós vimos aqui que o profeta Jeremias compôs uma lamentação quando Josias morreu. Então vamos observar este primeiro ponto aqui, irmãos. Não há perfeição na terra.
Eu não vou ficar citando muito aqui sobre o erro de Josias. Está claro aqui. Ele se meteu onde não devia. Ele foi batalhar uma guerra que não era dele. Ele não buscou orientação do Senhor. Ele não ouviu da parte de Deus uma palavra. Ele teve que se disfarçar. Quando nós precisamos nos disfarçar, nos esconder, é claro que nós estamos errados. Mas nós fazemos isso com frequência, não é? Nós nos disfarçamos, nos escondemos para cometer nossos pecados, nossos erros. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. Mas eu quero dizer então, irmãos, sobre este ponto de não há perfeição na terra, alguém pode dizer: poxa, irmão, conte-nos uma novidade, você vai contar algo tão claro assim? É que muitos crentes são infelizes porque eles colocam padrões altos demais em sua vida que nunca serão atingíveis nesta terra. Talvez não sejam muitos, mas alguns que tenham esta consciência sensível. Alguns, quando cometem pecados, estão lutando contra o pecado e caem nesses pecados, eles chegam a duvidar de sua própria salvação. Eles perdem o senso da presença de Deus. Claro, quando nós pecamos, perdemos mesmo, mas eles acham que deixaram de ter o amor do Senhor, de que eles não são salvos porque cometeram erros. Quantos cristãos afundam? Aí tem gente que deixa até de ceiar quando comete um pecado durante a semana. Senão não dá, eu não posso. Porque ele colocou um padrão tão elevado e não há perfeição nesta terra, nem para os melhores dos filhos de Deus. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos falhos. Nós precisamos do sangue de Cristo. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos estar em comunhão com o povo de Deus. Até Josias, não houve um rei semelhante a ele. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas a Bíblia registra a sua falha. E com certeza houveram mais, a Bíblia registrou essa. Todos nós, imagina quantas falhas seriam registradas se tivessem nas escrituras a nossa biografia. Daria até vergonha, não daria? A nossa biografia. Se tudo aquilo que a gente pensa fosse colocado para fora, tudo aquilo que a gente sente, aquelas coisas que nós temos vergonha até mesmo de mencionar, porque nós sabemos o quanto errado nós estávamos. Imagina, todos nós somos pecadores. Só há um perfeito, só há um santo, só há um sangue capaz de purificar os nossos pecados. Nós jamais atingiremos perfeição aqui nesta terra. Mas toda a verdade da palavra de Deus precisa ser equilibrada. Algumas pessoas acham que elas podem ser perfeitas aqui. E que elas podem ser as vencedoras acima de todas as outras. E que eles são os melhores crentes que já passaram por esta terra. Não, isso não é brincadeira. Existem doutrinas que dizem que é possível chegar a uma perfeição tal em que você não peque. Existe crentes que pensam estas coisas. Que é possível você chegar num nível de perfeição em que você não peque. Mas isso é contrário às Escrituras. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a sua verdade não está em nós. Nós somos pecadores, nós falhamos. Mas existem dois extremos nesta verdade. Ninguém vai chegar à perfeição, certo? Essa é uma verdade. Nós não chegamos à perfeição. Então a pessoa pensa assim: bom, se não se chega à perfeição, se eu sou o pecador, eu posso viver de qualquer maneira. Todo mundo peca mesmo. Todo mundo é pecador. Todo mundo comete falha. Então é assim mesmo. Então ou nós achamos que nós nunca vamos pecar e é um extremo horroroso, ou nós vamos para o outro extremo, onde nós achamos que não tem problema. Afinal de contas, todo mundo peca mesmo, todo mundo erra. Então nós vamos relaxando a nossa vida cristã. Um verdadeiro filho de Deus nunca vai pensar: eu posso viver de qualquer jeito. Sabe por quê, irmãos? Embora a perfeição sem pecado não seja atingida nesta terra, há uma perfeição atingível nesta terra.
a perfeição da vontade e do desejo de servir ao Senhor e de honrá-lo e amá-lo. Esta perfeição é possível porque o Senhor mudou os nossos corações e a nossa mente. Não é por causa de quem nós somos, mas por causa da sua obra. Foi ele que mudou os nossos corações. Então, o nosso coração, nascido de novo, esta nova vida que habita em nós, tem uma perfeição de vontade, uma perfeição de desejo colocada dentro de nós pelo próprio Senhor. Spurgeon dizia assim: se o Filho de Deus conseguir viver exatamente da maneira que ele quer, ele viverá em perfeita santidade. Se o Filho de Deus conseguir viver exatamente da maneira que ele quer, ele viverá em perfeita santidade. Isso nós estamos falando, irmãos, da nova natureza que foi implantada em nós. A vida de Deus que está em nós. Ela deseja o Senhor, ela ama o Senhor, ela se deleita na palavra. No meu homem interior eu tenho prazer na lei do Senhor. Mas vejo nos meus membros uma lei lutando, guerreando. Nós temos duas naturezas. Nós temos uma luta constante contra a nossa carne, o nosso velho eu. Este é o cristão, irmãos, um ser bem peculiar, diferente. Ele não consegue se alegrar com o pecado, como o mundano se alegra. Quando ele peca, ele é um péssimo pecador e está sempre triste por causa dos seus pecados. Mas veja, irmãos, estar triste por causa do pecado é a única garantia de que nós nascemos de novo verdadeiramente. De que nós pertencemos ao povo do Senhor, irmãos. Entristecer-se pelo pecado, porque ele mudou a disposição interior em nós. Então, o Senhor olha para isso, irmãos, para os nossos corações, para encontrar esta perfeição de vontade, esta perfeição de desejo. Claro, é por isso que nós sempre estamos sendo expostos à palavra de Deus, porque nós precisamos, nesta luta que nós temos contra o pecado. Não há perfeição na terra. Mas, por exemplo, Jonathan Edwards, ele escreveu suas resoluções, e ele disse assim, ele orava ao Senhor para que ele pudesse ser o mais santo que um pecador pode ser nesta terra. Esse era o desejo dele. Essa era a vontade dele. Por quê? Porque ele queria agradar ao Senhor. E por que isso acontece? Porque o coração dele foi mudado. Você acha que você teria um desejo sequer por santidade, qualquer um que fosse, se o Senhor não tivesse primeiro operado uma obra de salvação na sua vida? É impossível isso. Isso nunca vai ocorrer. Mas então, irmãos, nós precisamos deste equilíbrio desta verdade. Você não tem que entrar em depressão quando você cair em pecado. E dizer, não tem mais chance para mim, perdi minha salvação, o Senhor não me ama mais. Porque o Senhor não te ama pelo que você é ou faz. Você é aceito no amado. Você é aceito em Cristo. Você é amado por causa de quem Cristo é. Ele te escolheu nele, antes da fundação do mundo. É em Cristo que nós somos amados. É em Cristo. Porque Deus nos vê em Cristo. Que bendita esperança, irmãos. Que bendita segurança, irmãos. É só porque Deus vê o Murilo em Cristo que eu sempre serei amado. Sempre serei amado. É por isso, irmãos, que apesar de Jerusalém perder os privilégios que perdeu, como nós temos estudado aqui, o amor do Senhor nunca abandonou este povo. Porque quando o Senhor ama os seus, Ele ama até o fim. Até o fim. Então, irmãos, precisamos estar em equilíbrio sobre esta verdade de que não há perfeição na Terra. Não há perfeição, então vou viver do jeito que eu quero. Não. Vou viver do jeito que eu quero no sentido, vou pecar, vou fazer o que for. Então você nem é crente se você tem um pensamento desse. Você nem é crente se você tem um pensamento desse de que, no fim das contas, Deus perdoa e eu vou viver do jeito que você nem é crente.
Mas se você continua a se arrepender, se você continua a lutar contra o pecado, esta é a verdadeira vida cristã. Eu quero mostrar um texto em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 17. Eu quero que os irmãos notem aqui como é que Satanás age, levando-nos sempre para extremos. A obra de Satanás, uma delas é levar os homens para os extremos, para que eles percam o equilíbrio. Marcos 9, 17 diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Eu quero que os irmãos notem essa expressão aqui. Ó. Desde a infância, muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Veja como Satanás trabalha nos extremos, no fogo e na água, para matar os homens. Então, ou é o extremo de eu sou perfeito e alcancei essa perfeição, e eu me sinto orgulhoso e eu sou o vencedor e os outros são os derrotados, ou não, não tem isso, todo mundo pode pecar à vontade. Então ele vai nesses extremos, ou é no fogo ou é na água, tudo para matar os homens. Quando a vida cristã é uma vida de equilíbrio, na palavra, na busca e dependência do Senhor. Satanás é quem gosta dos extremos. Satanás é quem gosta dos extremos. Nós temos que ter uma vida equilibrada. Por que, irmãos, que o Senhor, quando nos salvou, não retirou logo de nós o pecado e a velha natureza? Seria mais fácil? A gente é salvo, a gente crê no Senhor. O Senhor nos salvou e pronto, não tem mais velha natureza. Não seria mais fácil? A gente não daria até melhor testemunho, né, irmão? Não ia pecar nunca, ia falar, ó, como o povo crente é, eles andam em santidade. Mas o Senhor não fez isso. Por que que o Senhor deixou em mim e em você a carne e o pecado? Por que que ele fez isso? Por que que ele não tirou de uma vez? Porque ele quis assim para nos humilhar e nos tratar, para que nós dependêssemos dele. Se nós não precisássemos mais de ajuda, então você oraria menos. O crente fiel, irmão, quando ele está em tentação ou ele caiu, ele se vai aos pés do Senhor, clama por misericórdia e ajuda. E ele está lá vendo que ele não pode nada, que ele não é nada, e ele está aprendendo a depender do Senhor. A carne foi deixada, porque os relacionamentos da igreja não poderiam ser mais facilitados, porque a gente não poderia ter mais facilidade em lidar uns com os outros, porque a gente seria santo e conseguiria lidar. O Senhor não faz isso, porque Ele quer nos tratar, porque Ele quer nos humilhar, porque meu casamento não é perfeito, porque assim seria mais fácil, eu não teria problemas. Mas não há perfeição aqui na Terra. Então o Senhor vai usando as experiências, usando tudo para nos tratar, para nos humilhar. Ele não tira o pecado. Então nós estamos sempre dependentes e humilhados. Dependentes e humilhados. Dependo do Senhor. Não consigo sentir, Senhor. O povo do Senhor é o povo sustentado pela sua graça, irmãos. É o povo sustentado por seu amor. É o povo que depende dele. Porque eu e você, deixados um minuto, um momento, por conta própria, nós caímos. Nós caímos. É a graça do Senhor que nos sustenta e nós precisamos dela. Não há perfeição na terra.
Toda vez que você ver um relato de algum irmão que caiu, que teve uma queda no pecado e que se tornou até um escândalo para a causa de Deus, você nunca deve se orgulhar pensando, não fui eu. Olha como eu sou melhor que ele. Você sempre deve olhar e falar, tem misericórdia de mim, poderia ter sido eu. E orar e se compadecer daquele que caiu. Não há perfeição aqui na terra. E isso, então, não é uma desculpa para eu viver como eu quiser, mas um incentivo para eu depender do Senhor. Se eu não vou alcançar essa perfeição aqui, se eu sempre vou ter que lutar contra a minha carne, contra o meu pecado, eu preciso viver dependendo do Senhor. Eu preciso viver em oração. Eu preciso viver amando a palavra. Eu preciso da comunhão dos santos. Algumas pessoas relatam que ao ler Segunda Crônicas, ao ler o livro de Reis, elas vão lendo a história. Eu Eu mesmo também tenho um pouco disso quando estou lendo. Elas vão lendo a história e quando vem um rei caindo, elas falam, poxa, que tristeza. Porque elas colocaram tanta expectativa de que aquele rei não caísse, de que aquele rei se mantivesse fiel ao Senhor. E aí, irmãos, em decorrência deste ensino, desta lição de que não há perfeição na terra, eu quero ir para a segunda lição que eu extraí da morte de Josias. Não se glorie nos homens. Irmãos, existe uma tendência em nós de colocarmos alguns servos de Deus num pedestal que não existe. Deus, não existe essa história de grandes homens de Deus. Isso não existe. O que existe é um grande Deus sustentando pequenos homens. Um grande Deus sustentando pequenos homens que são pecadores, que são falhos e que só podem ter alguma utilidade para Deus por causa da graça e da proteção do Senhor. Não se glorie nos homens, mas há uma tendência. Há uma tendência da igreja a exaltar homens. Quando Deus começa a usar alguém, por sua infinita misericórdia, Deus distribui dons, Deus dá talentos, Deus derrama unção sobre um vaso que pode ministrar a sua palavra, que pode servir em tantas coisas. Deus faz isso por sua bondade. Alguns começam a olhar com uma admiração indevida, dando uma glória e uma exaltação que não pertencem ao homem. Não pertencem ao homem. Visto não haver perfeição na terra, por que exaltar um homem imperfeito? Sempre que você ver alguém sendo usado por Deus, glorifique a Cristo, que tem misericórdia de pecadores e distribuiu dons aos homens. Glorifique a Cristo. Essa tendência da igreja de colocar. É uma tendência humana. Homens buscam heróis. Homens buscam pessoas para quem olhar e exaltar. Irmãos, nós vamos entrar agora na política aí, daqui a pouco tem eleição. E você vai ver como os homens procuram seus heróis, exaltam a uns e começam a massacrar outros. Tudo vira uma torcida, porque isso é obra da carne, é da natureza humana isso. A exaltação, a inveja, colocar algumas pessoas em destaque. Isso não pode acontecer na igreja de Deus, irmãos. Esta é a ruína dos profetas de Deus, que eles sejam exaltados, quando na verdade eles não são nada além de pó, vasos que precisam da graça de Deus. É verdade, irmãos. Toda verdade precisa de um equilíbrio, né? Como eu disse que havia necessidade de equilíbrio quando não há perfeição na terra. Quando eu digo não se glorie em homens, o que eu estou querendo dizer é não eleve-os a uma posição que nenhum homem deve estar, mas eu também estou. Alguns vão para um outro extremo. Não precisamos de nenhum irmão ou alguém que nos auxilie, ou alguém que pastoreie a igreja de Deus, ou alguém que seja um mestre na casa. Não precisamos, porque não tem que dar glória para homem.
Satanás gosta de lançar na água e no fogo e tirar o equilíbrio e a gente perdeu de vista a verdade. Nós vamos ver na Escritura Moisés, o servo de Deus, tendo Josué aprendendo com ele. E depois Moisés morre e Josué assume. Nós vamos ter na Escritura Elias e Eliseu. Nós vamos ter Paulo e Timóteo. Tá tudo bem, irmãos. Tá tudo bem na igreja. Nós temos alguns irmãos mais velhos, piedosos, para que nós possamos ter aconselhamento, para que nós possamos até olhar e dizer, puxa, aquele irmão é uma referência. Aquele irmão é um modelo, é a palavra que Deus usa isso, se tornem modelos do rebanho. Modelos. Mas veja, precisa haver equilíbrio nisso. Precisa haver equilíbrio nisso. Porque quando você começa a exaltar um homem acima do devido, não há perfeição na terra. Você vai encontrar falhas nele. Você vai encontrar. Quantas pessoas dizem ter se desviado dos caminhos do Senhor porque elas colocaram o olhar no homem e aí ele falhou? Mas qual é a novidade, irmãos? Quem não falha? Quem não peca? Se o olhar estivesse naquele que é perfeito, santo e que não falha nunca, isso não teria acontecido. Mas como a nossa tendência é de exaltar homens e olhar para homens, nós fazemos isso. É bom, irmãos, nós termos referências, ter homens mais maduros, mas não podemos extrapolar os limites. Não podemos. Imagina, irmãos, se nós tivéssemos um quadro aqui, nessa parede, uma obra de arte linda, coisa mais linda. Aí os irmãos viessem aqui e falassem, nossa, que quadro maravilhoso. Qual é o pincel que foi utilizado para pintar esse quadro? Mas que importa? Normalmente nós queremos saber quem é o artista. O pincel não importa. Nós estamos vendo a obra de arte. Nós queremos saber quem é o artista. Essa ilustração é o seguinte, irmãos. Todo homem que Deus usa na sua casa, na sua obra, é apenas um pincel. O artista é o Senhor que o tem nas mãos. Somos apenas um pincel nas mãos do Senhor. Ele está pintando. Por isso nós nem podemos nos gloriar em homens, nem achar que nós temos alguma glória quando realizamos alguma coisa, irmãos. Porque é a mão dele que segura o pincel. Entende, irmão? Entende? Mas por que a igreja faz isso? Vá comigo em 1 Coríntios. Você vai ver, irmãos, que a igreja não deveria, mas tem esse costume horroroso. Isso mostra carnalidade, isso mostra falta de maturidade espiritual, quando se eleva homens ao lugar que não deveriam. 1 Coríntios 1, versículo 10 diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, né? E eu de Cristo. Então, ó, você viu o que está acontecendo aqui na igreja de Corinto? Paulo está dizendo, olha, eu fui informado pelos da casa de Cloe que vocês estão divididos, e o motivo é tão infantil, porque no grupo da igreja de Corinto tinha uns dizendo, eu sou de Paulo, ele é o fundador aqui de Corinto, eu sou dele. Não, eu sou de Apolo. Você já viu como ele é eloquente? Paulo não prega tão bem quanto Apolo assim. Paulo, sua presença é desprezível. Apolo é eloquente nas palavras. Não, eu sou de Pedro. Pedro é verdadeiro apóstolo, andou com o Senhor. Pedro faz milagres. Pedro. Aí alguns dizem, não, eu sou de Cristo. Todos os quatro aí estão errados. Porque ninguém falou, nós somos de Cristo. Era eu. O que falou, eu sou de Cristo, excluiu os outros. Vocês não são. Os outros estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de ruim também.
Entende, irmãos? Como nós podemos começar a nos gloriar nos homens, nós podemos começar a ter orgulho do grupo que nós reunimos. Podemos começar a achar que a gente é superior aos outros, nós começamos a achar que a nossa palavra é superior à dos outros, que isso e aquilo. Não se glorie nos homens. A nossa glória é Cristo, irmãos. Ele é a nossa glória. Ele é o único que deve ser exaltado. Ele é o único que deve ser adorado. Versículo 13 diz: Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Veja o que Paulo tem que dizer aos irmãos. Parem de me idolatrar. Eu não morri por vocês. Vocês não foram batizados em meu nome. Cristo não está dividido assim. Veja o capítulo 3, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você plantou, você não é coisa nenhuma. Você regou, você também não é coisa nenhuma. Deus é quem dá crescimento à sua obra. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Isso aqui, irmãos, que eu estou dizendo aqui, para alguns pode parecer que não tem muita relevância para a nossa vida, mas tem uma relevância total para a vida da igreja, irmãos. Que homens sejam apenas homens, que servos sejam apenas servos, e que Cristo seja exaltado acima de tudo e de todos. Porque você vai começar a olhar para os irmãos quando eles estão servindo ao Senhor, não para olhar o irmão, mas para olhar o Cristo através dele, para olhar a palavra de Deus através dele. Não a pessoa especificamente, mas o Senhor através dele. Por quê? Nós não somos nada, não devemos nos gloriar nos homens. Veja o que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra ministros aqui, no original, seria aquele remador de baixo escalão que ficava lá, não tinha motor, né, irmão? Então eles ficavam remando para o navio andar, né? Para as embarcações andar. Ficava lá embaixo. Essa palavra que Paulo, a nossa Bíblia traduz ministros, mas essa palavra que Paulo escolheu utilizar é aquele remador de baixo escalão, é um ninguém que faz um trabalho escondido. E Paulo diz assim, que os homens nos considerem apenas como isso. Eu não quero glória, não. Paulo está dizendo, eu só quero ser um despenseiro de Deus. E o que se requer dos despenseiros de Deus é que eles sejam encontrados fiéis. Quanto da obra de Deus é atrapalhado pelo orgulho e vaidade? Tanto daqueles que servem, quanto daqueles que começam a idolatrar os que falam. Quanto da obra de Deus é atrapalhada nisso? Quanto da obra de Deus é atrapalhada nisso? Quantos cristãos não estão divididos para saber quem é o melhor? Meu pregador, meu isso, meu aquilo, eu sou aquilo outro. Irmãos, vocês se lembram quando Davi já havia sido ungido por Samuel para ser rei, mas Saul ainda reinava? E Davi começou, depois de matar Golias, a fazer expedições como para guerrear, e ele vinha vencendo as batalhas.
Então, quando ele fazia suas entradas na cidade, voltando das guerras, as mulheres começavam a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Veja como o povo do Senhor gosta de heróis. E estavam agora exaltando, olha, Davi matou 10.000, Saul matou 1000. Mas quando, irmãos, o Senhor abriu o Mar Vermelho e os exércitos de Faraó foram sucumbidos no mar, as mulheres não cantavam, Moisés matou. Elas cantavam, o Senhor triunfou. O Senhor triunfou. Entende, irmãos? Quando o olhar está correto para o Senhor, a glória vai para Ele. E nós não podemos nos gloriar nos homens. O povo de Deus. E o que aconteceu com Saul quando ele ouviu isso, irmãos? Ficou cheio de inveja no coração. O povo de Deus pode fazer isso com a obra do Senhor, não é? Exaltando uns, colocando inveja uns contra os outros, daqueles que servem, daqueles... Deixa eu ler uma citação aqui para os irmãos. Já W. Pink sobre isso. Olha o que ele diz. Infelizmente, isto acontece hoje em dia. Vivemos numa era de adoração de heróis. E a própria cristandade está infectada por este espírito maligno. O homem é elogiado e exaltado por todos os lados, não apenas no mundo, mas até mesmo nas chamadas igrejas, conferências bíblicas e revistas religiosas, visto na publicidade dos oradores, na impressão de suas fotos, na bajulação para eles. Ó, quão poucos há que se escondem atrás da cruz, quão pouca autoanulação existe hoje. Cessai do homem, Isaías 2:22, precisa ser colocado em letras grandes nas plataformas de todas as grandes reuniões religiosas. Nesta era que endeusa o homem, não é de admirar que o Espírito Santo esteja entristecido e extinguido, mas onde estão as vozes se levantando em protesto fiel? Irmãos, nas minhas férias, eu estava em Tatuí e foi uma cantora famosa lá, eu não vou falar o nome dela, porque ela não tem nada a ver com isso. Ela foi uma determinada denominação e os relatos eram: a denominação nunca esteve tão cheia quanto naquele dia em que a cantora famosa foi. Os jovens que não trabalhavam, que não faziam nada, estavam todos lá empenhados em trabalhar naquele evento para que tudo ocorresse bem. As pessoas chegavam muito tempo antes da reunião começar, mas em dias normais não chegavam. Que era nós vivemos, irmãos, em que a glória dos homens e o endeusamento de homens é superior ao Senhor que nós servimos. Algumas conferências bíblicas estarão lotadas dependendo de quem é o preletor. As pessoas nem querem saber qual é o tema, elas querem saber quem vai pregar. Porque o homem tomou um lugar indevido. E nós não podemos nos gloriar nos homens, irmãos. Isso rouba a glória do Senhor, irmãos. Lá, não vamos abrir, eu vou só contar, em Atos 14, irmãos, Paulo está em Listra. Ele e Barnabé realizam um milagre pela graça do Senhor, então aquelas pessoas começam a adorá-los, dizendo que eles eram deuses, e começam a erguê-los e queriam até sacrificar para adorar a eles. E Paulo e Barnabé começam a rasgar as vestes. Não, nós somos homens, não nos adorem. Então eles estavam a ponto de levantar Paulo e adorá-lo. Passa-se um pouco de tempo, essas mesmas pessoas que estavam para adorar a Paulo estavam apedrejando, e de fato apedrejaram Paulo até que quase ele morresse. Porque a idolatria humana é assim. Eles colocam homens num pedestal e o idolatram, mas depois eles, se acharem alguma coisa que não gostam,
se eles se frustrarem com alguma coisa, eles vão estar prontos para pegar pedra e atacar. Como a igreja precisa ser instruída para isso. Mas se nós não podemos nos gloriar nos homens e não devemos fazer isso, o que a gente faz com os verdadeiros servos do Senhor? O que a palavra diz para ser feito? Não é para idolatrá-los, não é para se gloriar neles, não é para ficar elogiando desmedido, não é nada disso. Mas o que você faz com os servos? A palavra de Deus aconselha. A palavra de Deus diz para honrá-los, a palavra de Deus diz para reconhecê-los, não é para adorá-los. A palavra de Deus diz para ouvi-los por causa do trabalho que eles exercem na casa de Deus. Ouvi-los quando estão pregando a palavra, evidentemente. Tudo isso a palavra de Deus diz. E nós precisamos. Porque senão nós vamos para outro extremo. Você já viu o crente que diz: eu não preciso de ninguém, é eu, minha Bíblia, e não. Não quero saber, não, eu me viro sozinho. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos. E é bom ter irmãos mais velhos que nos ajudem. É bom ter alguém que nos aconselhe. Na palavra que tem mais. É ótimo que assim seja. Não para você se gloriar num homem e depois se frustrar. Irmãos, não pense que isso que eu estou falando é coisa tola, não. Porque eu já vi muitas dessas coisas acontecerem e muitas pessoas se ferirem gravemente por causa disso. Tanto aqueles que servem quanto aqueles que são servidos. A exaltação, isso acaba com tudo. Hein? Sabe o que é um verdadeiro ministério que honra ao Senhor? Nós precisamos aprender a nos tornar pessoas que possam ser não muletas em que as pessoas se apoiam e só conseguem andar se nós estivermos presentes, mas pessoas que auxiliam e impulsionam. Eu vou ler mais uma pequena citação, essa de A.W. Tozer, irmão. Preste atenção. Ele diz assim: não permita nunca que ninguém se torne essencial para você. Nunca permita que ninguém se torne essencial para você. Seja humilde o suficiente para aprender dos simples e sábio o suficiente para aprender dos entendidos. Esteja pronto para aproveitar as experiências dos outros e ficar alerta à voz da sabedoria. Venha ela do lado que vier. Assim como a abelha voa em busca do néctar, onde há mais flores, assim você precisa procurar néctar espiritual, onde é mais provável que o encontre. Ou seja, entre os cristãos mais consagrados, os mais piedosos e os mais experientes. Toda e qualquer pessoa pode contribuir com a sua vida, desde que você saiba receber isso. Certas pessoas surpreenderão você com sua capacidade de responder o que você não perguntou e dizer-lhe o que está em seu coração. Mas nunca se apegue a ninguém como um parasita. Não admita ninguém como seu guru. A parte dos autores inspirados das Sagradas Escrituras, ninguém é digno desse tipo de confiança. Você não pode perguntar sobre a sua vida para ninguém como se o que ele disser está dito. E você sabe, irmão, que muitas igrejas caminham assim. O líder se torna grande o suficiente para o que ele diz se tornar uma lei, uma regra. Ele é tão espiritual, ele é tão carismático, as pessoas admiram tanto a ele, que ele precisa ser ouvido. Ele até se ofende quando não é ouvido. Não são assim os servos de Deus. A palavra de Deus deve ser ouvida. A palavra de Deus deve ser honrada. Mas tome cuidado com o equilíbrio. Quando os servos de Deus falam a palavra de Deus para você e você fecha seus ouvidos, você não está fechando os ouvidos para os servos. Você está fechando os ouvidos para a palavra. Torno a repetir. Não permita nunca que ninguém se torne essencial para você. Somente Cristo é essencial. A parte dele,
somos totalmente desgraçados. Sem Ele, não conseguimos viver e não nos atrevemos a morrer. A necessidade que temos dele é real e vital. Transcende o tempo e avança pela eternidade. Essa profunda e desesperada necessidade é suprida por Cristo de forma tão completa que, quando o temos, não precisamos de mais ninguém. Podemos até receber a ajuda de nossos companheiros cristãos, assim como eles podem recebê-la de nós, mas nossa necessidade da ajuda deles é relativa e transitória. Se permitirmos que alguém se torne espiritualmente essencial para nós, teremos abandonado a rocha para edificar sobre a areia. Tenha comunhão com os santos. Aprenda deles. Tem algum irmão que você pode ter ajuda, mas ele não pode ser essencial na sua vida. Nunca poderá ser. Cristo é o essencial da sua vida. Cristo é o essencial. Admito que é necessária profunda consagração e completo desapego dos interesses mundanos para alcançar esse tipo de independência. E é somente depois de nos termos tornado completamente dependentes de Deus que conseguimos andar sem nos apoiar nos homens. É preciso muita oração e quieta contemplação para manter o correto equilíbrio que nos permitirá receber a ajuda de nossos companheiros cristãos e, ao mesmo tempo, sermos suavemente independentes deles. Puxa, que sabedoria! Suavemente dependente dos meus irmãos. Porque dependente mesmo, essencial mesmo é o Senhor. Eu dependo suavemente dos meus irmãos, porque posso aprender de Cristo deles, porque posso receber encorajamento deles. Mas não devemos nos desesperar. Isso não está além das possibilidades da graça, nem mesmo para o tipo de cristãos débeis como nós. Vamos, essas duas lições que me foquei mais aqui hoje. Que não há perfeição e que nós não devemos nos gloriar nos homens, devem ser guardados no coração. Talvez você não entenda o motivo agora e talvez não consiga conectar com as coisas da sua vida agora, talvez. Mas guarde isso no coração porque será necessário. Uma igreja madura cresce assim, irmãos, não dependendo dos homens, tendo Cristo. Por último, irmãos, você vê que quando Josias morreu, Jeremias lamentou profundamente a sua morte. E esse é um pensamento que eu quero deixar agora para o fim. A forma como você tem vivido hoje deixará lamento para o povo de Deus? O povo de Deus lamentará a sua partida, porque vai perder um grande servo de Deus, grande entre aspas, alguém que tem dedicado a sua vida ao Senhor. Quando Jeremias lamenta, é porque ele sabe o que ele está perdendo ali. O último fio de esperança em Jerusalém. O homem que estava servindo ao Senhor e que todo o povo não serve. Há um rei, por exemplo, que morreu sem deixar de si saudades. Não é o caso de Josias. Quando um homem morre, sem contar as mentiras que contam sobre ele, porque quando às vezes as pessoas morrem, todo mundo fica bonzinho, né? Todo mundo se torna melhor do que foi em vida, né? Mas os verdadeiros, os piedosos, aqueles... Porque o verdadeiro lamento dos piedosos é o que conta, né? O povo santo de Deus sentindo falta dos servos de Deus. É o que conta, né? Para você ter você deixar algum legado espiritual para as pessoas, alguém que serviu ao Senhor. Quando Paulo se despediu dos presbíteros lá em Éfeso, chamou todos os presbíteros e disse: vocês não mais vão me ver. Eu estou indo para Jerusalém e vocês nunca mais verão a minha face. Aqueles homens se ajoelhavam, choravam e abraçavam a Paulo, porque diziam: nunca mais veremos a face dele. E Paulo estava partindo e dizendo assim: olha, agora eu encomendo vocês a palavra da sua graça. Vocês não precisam de mim.
vocês têm a palavra do Senhor que vai conduzi-los. Verdadeiros servos do Senhor não fazem as pessoas dependerem deles. Fazem as pessoas dependerem do Senhor. Apontam para o Senhor. Irmãos, os irmãos que servem nesta assembleia devem servir apenas apontando para o Senhor, não para que irmãos dependam dele. Nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos amar uns aos outros, nós podemos aconselhar uns aos outros, está tudo certo isso. Mas todos nós somos dispensáveis. Indispensável é o Senhor. Essencial é o Senhor. Josias foi um grande rei. Josias serviu ao Senhor. Mas ele falhou. Porque não há perfeição na terra. E não podemos nos gloriar nos homens. Mas ele deixou um legado, irmãos. Ele deixou este lamento de que um piedoso morreu. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Preciosa para o Senhor. Que nós tenhamos uma vida assim, irmãos. Preciosa para o Senhor. Que a nossa ausência seja sentida de maneira positiva quando nós deixarmos aqui. Mas isso só será possível se a vida que nós estamos vivendo agora é uma vida na presença do Senhor, de serviço ao Senhor, de amor ao Senhor e de consagração. Para que a gente não morra dizendo, morreu o irmão que só dava trabalho, morreu o irmão que só arrumava confusão. Não, mas um servo do Senhor. Que seja assim com todos nós, irmãos. Todos nós. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que esta verdade exposta guarde os nossos corações e que o Senhor continue sempre a nos guiar, Senhor. Que nós nunca nos gloriemos em homem algum, somente no Senhor. Longe de nós esteja gloriar-nos, a não ser na cruz de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.